pode ser outro não. Se eu estou indo para a igreja, vai ser Mateus. Tá vendo? Não é por isso? Aí Deus teve pressa, né? Colocou essa pessoa na minha vida, a mulher de Deus. E Deus prometeu e teve pressa. Com 3 meses noivamos, por mais 3 meses, deu 6 meses ao todo, casamos. Graças a Deus. E até aqui Deus não tem faltado nada. Deus disse que ia sobrar e está acontecendo. Isso. E as pessoas que estão vivos, que achavam que era impossível, estão de boca aberta, porque Deus faz assim, né? Exatamente. Assim, não, como é que pode, como é que Deus fez isso na vida do irmão Leandro, né? Em termos de as pessoas terem visto eu no mundão e o que é que Deus faz na vida do homem. Em Deus, ele mesmo, ele tira, mas ele dá o melhor. Né? Como ele pediu para Abraão e Isaac, muitas vezes eu entendo quando Deus pediu a Abraão, para Deus pediu Isaac em sacrifício, eu entendo com essa passagem que quando Deus pede aquilo que tu mais ama, é porque na frente Ele vai te dar o melhor. Né? E eu olho para aquela passagem de João 13,7, no termo que Abraão passou por isso, e ele dizer assim, e ele não entender, ele não entender porque estava passando por aquilo, mas era permissão de Deus, né? Deus, ele prometeu aquela promessa. E nós entendemos e vê que a Bíblia fala que Abraão ele era próximo na terra que Deus direcionou ele ir, né? Então, quando Deus se apresentou para Abraão e pediu, ele achava que Deus ia pedir suas terras ou seus gados, bens materiais, e ele, Senhor, pede. O que Deus pediu, ele ia dar, mas quando Deus, não, eu quero pedir aquilo que eu lhe dei, a bênção, a sua promessa, eu quero de volta. Porque Deus testou a fé de Abraão naquele dia. Mas a mensagem que eu quero trazer para a amada igreja está trazendo em João 13,7 mesmo. Esse pequeno versículo que vai falar conosco. João 13,7. Ai meu Deus, a Helena termina passou. Aí você vai só a compra deixar esse negócio pra lá. Glória a Deus. Uma viatura aqui, uma viatura só falar com ele. Tá bem, bem. Tá dormindo, chega batendo esse carro que o pessoal falou e eu tive no carro e botou o foi. Aí tá dormindo com o carro assim com a mão na marcha. Aí tá, ou tá drogado, o carro é dele. Ou tá drogado, então tá muito embriagado, duas coisas. Pior que se chamar a polícia aí é a fogueteira, então esse cara de perder a carteira dele, né? Eu sou bêbado, perde a carteira dele. Mas eu falo assim, aqui a polícia daqui atrás tão fraca, se for forte ele ficar calado. Não, mas porque se chamar a polícia, aí eles chamam o outro órgão. Ele tem, aqui tem que chamar. Deus é muito bom, porque eu via com o meu, eu sabia que ele ia deixar minha filha ali, eu sabia aqui. Olha aí, ele tinha batido no meu. Mas Deus, não, vá, deixa. O menino querendo atrapalhar isso daí, não liga não, deixa que Deus. Dá lugar, vaza aí. Dá lugar. Vamos se ligar com Deus, né? Não esquecer esse carro aí. João 13,7, né? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13,7. A palavra de Deus fala aqui para nós nesta tarde, para a nossa meditação. Quando Jesus disse, chegou para Pedro, naquela situação que Pedro já passava no seu ministério, na sua chamada, que Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje na tua vida, tu não sabes hoje, compreendê-lo-ás depois. E nesse versículo eu quero outrora trazer para a nossa tarde, que como Ana também passou por aquela aflição, ela não entendia o que ela passava naquela época, mas ela foi entender depois. Deus muitas vezes cria situações na nossa vida e nós nunca vamos entender, jamais nós vamos entender o que nós passamos. É verdade. Ei, sabe o que eu entendo na vida de um crente, irmão? Que é na dor que nós se aproximamos dele. É nas situações que envolvem assim mesmo, na nossa caminhada que nos faz
tem uma intimidade diferente com Ele. Eu entendo que quando Deus coloca nós no meio do deserto, não é para nós morrer lá não, porque a palavra de Deus diz, 1 Lucas 37, nada para Ele é impossível. Quando Deus te coloca no meio do vale, no meio do deserto, ei, o deserto ele vai ter entrada e vai ter a saída. Deus vai te colocar, irmão, é porque Ele vai querer uma intimidade, uma experiência para contigo na terra do vivente. Outrora eu trago para a igreja nesta tarde e eu tento entender, irmão, que o que nos faz prosseguir na caminhada do Senhor não é simplesmente uma conta mensal que nós devemos, ou um casamento, ou um trabalho, ou um filho nosso, não. O que nos faz prosseguir na presença dEle é as promessas do Senhor, que nem todas foram cumpridas na nossa vida, mas Deus diz na palavra dEle, em Apocalipse 3, 8 em diante, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz nesses versículos que o Senhor conhece todas as nossas obras, e Ele tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ei, tu tem poucas forças, mas até aqui tu não tem negado a palavra do Senhor. E aqueles que diz que são da sinagoga de Satanás, que diz que são judeus e não são, eis que eu farei prostrar diante dos teus pés, para que tu saiba que eu sou Deus e eu te amo. Eis que eu vou te livrar da provação que há de vir sobre o mundo. E no versículo 11 se fala: guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Ei, nós estamos passando, irmão, uma época difícil. Ei, é difícil ser crente, realmente é. Ser crente para renunciar às suas próprias vontades. Porque quando eu vejo renúncia, irmão, se torna dor, porque é difícil não renunciar àquilo que nós queremos. É verdade. Mas Deus faz eu entender, irmão. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Labão, ele tinha duas filhas. A primeira, Lia e Raquel. Jacó olhou para a aparência, olhou para os olhos carnais e queria Raquel, porque Raquel tinha uma boa formosura em aparência. Mas Deus, Ele requer te dar aquilo, irmão, que é de primeira qualidade. Mas só que Jacó olhou para a aparência, ele queria aquilo que ele queria. Mas Deus, nesta tarde, irmão, Ele está preparando aquilo que tu precisa, não é aquilo que tu quer. Sabe o que eu entendo com esse versículo, irmão? Que eram as duas bênçãos. Jacó chegou para Labão em trabalhar 7 anos a mão de Raquel. E quando passou os 7 anos, resumindo, ele coabitou e o amanhecer ele olhou, era Lia. E ele não entendia o que ele passava. Ou seja, estou trazendo uma mensagem só neste versículo. Ele nunca... Homens e mulheres de Deus nunca vão entender o trabalhar de Deus. Jamais nós vamos entender. Ei, e Deus, irmão, Ele estava preparando, era aquilo que Ele precisava. Eu lendo esta mensagem, irmão, e era muito linda a revelação que Deus me deu, essas duas bênçãos. Ele trabalhou mais 7 anos. Ele conseguiu sim a mão de Lia, a mão de Raquel novamente. Primeiro foi a mão de Lia, ele não entendeu que Deus estava trabalhando. Segundo, a mão de Raquel, ele ficou com as duas. Mas no capítulo 35, Raquel morre. Sabe por quê? Aquilo que tu quer no momento mais difícil, ele morre no momento mais difícil, te abandona. Mas aquilo que tu precisa vai até o fim. No capítulo, aleluia, Jesus. No capítulo 40, Lia vai até o capítulo 40. E eu lembro essa história, irmão. Chegando nessa história, some um pertence de Jacó, de Labão. Some um pertence. E ele vai até as duas tendas e está na tenda de Raquel. É porque a bênção é misturada. E o que Deus tem preparado para nós nesta tarde, irmão, é aquilo que nós precisamos. Nesta tarde eu digo pelo Espírito Santo de Deus, renuncia aquilo que tu quer, que está aos teus olhos. Ei, e espera no tempo de Deus aquilo que Ele tem preparado para te dar, porque é aquilo que tu precisa. Sabe por quê, irmão? Tu não está entendendo hoje o que tu está passando e nunca vai entender. Porque Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito aqui na terra. Então o que tu está passando, é segundo o propósito de Deus no teu ministério. É necessário tu passar por essas situações, por esta
perseguição, por afrontas, por aponte, por apedrejamento, porque lá na frente vai ter pessoas que vai passar por mesmo que tu está passando, e é necessário tu passar por essa experiência. Ei, meu querido, muito tem sido as tuas aflições, mas o Senhor tem te livrado de todas, porque a palavra de Deus diz em Salmo 34, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Oh, Espírito Santo do Senhor, ao entrar aqui nesta oração, eu fico em entender que é a mesma coisa, irmão, quando Moisés se apresentou naquela sarça ardente e não se consumia, quando Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é terra santa, e onde nós estamos é terra santa. E eu perguntando a Deus: meu Deus, que sandália é essa? Era porque era a única coisa que ele trazia do Egito, do passado. Há coisas, meu irmão, dentro de ti, nesta tarde, que Deus me faz ver, entender que é preciso tu deixar lá fora para tu entrar dentro da casa do Senhor, para Ele operar, para Ele se revelar, para Ele, irmão, curar, batizar, em nome de Jesus. Ei, mas com essa sandália, Senhor, que eu não entendia, ei, para tu entrar na casa do Senhor, tira a sandália, que a terra que tu pisa é terra santa, é a sandália da soberba, a sandália da mentira, a sandália da corrupção, a sandália da inveja, a sandália do orgulho. O que me faz entender a corrupção. Corrupção, irmão, é nós se vender por pequenas coisas. O que Deus me mostra através da corrupção, sabe o que é? Como nós somos corrompidos por pratos de lentilhas que Satanás nos oferece. E Satanás está dando prato de lentilha para tomar o teu lugar. Avassúbia, Nagaxandarábia, louvado seja o teu nome. Não deixa Satanás fuscar o brilho que Deus colocou na tua vida. Sabe o que é que tem incomodado muita gente, irmão? É a tua felicidade, é o brilho que Deus colocou na tua vida, porque tudo se fez novo, e a tua presença incomoda muita gente, porque Deus está na tua vida. Não é simplesmente tu ter um carro no ano, não é simplesmente tu ter dinheiro no bolso, não. O prazer, irmão, é a presença do Senhor na nossa vida, porque sem Ele eu reconheço que eu não sou nada. Jesus. Deus, irmão, cria situações para tu não entender o que tu está passando esses últimos dias. Ei, está difícil, pode até, irmão, ser impossível aos teus olhos, mas Jó 14:7 fala que mesmo a árvore estando cortada, ainda há esperança. Mesmo a árvore cortada, ainda há esperança. Deus a renovará. O que eu entendo, irmão, é impossível nós cortar uma árvore e ela nascer com bons frutos, mas Deus diz na palavra dele que aquele que tem fôlego de vida ainda há esperança. Então não desiste dos teus, levanta a tua cabeça, que Deus, se no momento certo, vai trazer. Ainda há esperança, e eu te digo, que se tu estiver no barco, Deus vai estar contigo. E se Deus passar pelas águas, tu vai passar, porque Ele é Deus. Porque não é o homem que capacita, não é o homem que levanta, não é o homem que exalta, é Deus que exalta, é Deus que capacita, é Deus quem te usa, é Deus que manda tu ir, é Deus que manda tu falar. Porque Salmo capítulo 81, versículo 10, eu te tirei da terra do Egito, abre somente a tua boca que eu te tirei. Deus, irmão, está presente no nosso meio. A presença de Deus é notória. Não é à toa, meu querido, minha querida, que a palavra de Deus diz: onde há um ou dois ou três, Ele está no meio. Aqui tem mais de três. Tu tem a liberdade de chamar a atenção dEle. Ei, não liga para o que as pessoas dizem que tu não vai conseguir. Deus te diz nesta tarde: passa por cima deles, passa por cima delas, porque sou eu contigo. Não solta o remo, continua remando. Abaixando. Deus, irmão, Ele trabalha de uma forma que Ele confunde até nós mesmos.
Louvado seja o teu santo nome. 3 situações na tua vida que Deus me mostra nesta tarde. Muitas vezes tu quer parar. Muitas vezes tu olha para situações que Deus te colocou e fica até assustado. A terceira situação, tu quer recuar. Ei, mas Deus, irmão, te colocou no meio da situação. Profetiza. Profetiza dentro do teu lar. Deus te deu autoridade, foi para tu profetizar. Deus te deu autoridade. A palavra de Deus diz em Jó 8, 5, 6, que se aquele tiver um coração puro e reto e descer pelas madrugadas, o Senhor desperta ao nosso favor. Meu Deus, é muito forte. Deus me faz entender que quando tu dobra os teus joelhos, tu se torna grande na presença dEle. E quando tu desdobra, tu se torna pequeno. Então que a partir de hoje, dobra na presença do Senhor. Jeremias 18, desce a casa do oleiro. É chegado o tempo de trabalhar para o Senhor como nunca. É chegado o tempo de trabalhar para o Senhor e frutificar como nunca. Ei, é chegado o momento de despertar do sono da negligência. Trabalha para o Senhor, que as outras coisas da sua justiça serão acrescentadas na tua vida, meu querido. Alabaxando a gaçonha que é nefácia. Jeremias 1, 19 fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o teu Deus para te livrar. Meu Deus, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Deus é contigo. Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida prosperará, meu querido. E toda língua que ousar contra em juízo, o Senhor as condenará. É uma promessa, recebe nesta tarde. Aleluia! Eu recebo, Senhor. Sabe o que é, irmão, que está acontecendo no meio dos crentes? É porque muitos crentes procuram atalho, mas Deus não te escolheu para procurar atalho, não. Deus, irmão, se Ele está te aprovando esses últimos dias, é porque Ele vai te aprovar. Deus está falando nesta tarde que tu venha receber estas palavras. Se Deus te colocou no meio deste vale, profetize que aquele que está morto vai viver. Meu Deus. Deus me mostra, irmão, corações tristes, espíritos atribulados. Deus faz entender pessoas ansiosas. 1 Pedro 5,18 fala: lança sobre o Senhor a tua ansiedade, que Ele tem cuidado de ti. Meu filho, Ele está contigo. Ei, Deus manda eu dizer nesta tarde que em todas as circunstâncias que tem envolvido a tua vida, Ele sempre esteve contigo, Ele nunca te abandonou. É porque muitas vezes Ele trabalha no silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Deus, Ele tira o homem do pó desvalido, do monturo de necessidade, e faz assentar no meio dos príncipes. Ele que faz todas essas coisas. Sabe o que eu entendo, irmão, esses últimos dias que eu estava perguntando a Deus que fé não é uma opção nossa, sim uma questão de sobrevivência. Sem fé nós não conseguimos muitas vezes nem se levantar, nós não temos força para nada. E quando Satanás oprime uma pessoa, a pessoa anda de cabeça baixa, e Satanás tem raiva de mim e de você, porque nós andamos de cabeça erguida. E nesta tarde Deus, irmão, está operando milagre aqui nesta tarde. Aleluia! A providência de Deus aqui nesta tarde. O que Deus tem preparado para ti e para mim. Meu Deus. 2 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano. É o que eu tenho preparado para o coração daqueles que me amam. Aleluia. Mas eu estou fraco, Senhor, não tenho mais força. 2 Coríntios 12,9 fala: se eu sinto prazer na angústia, na minha fraqueza, no meu rancor, quando eu estou fraco é que eu estou forte. É porque o poder do Senhor te aperfeiçoa na tua fraqueza.
Tu não pode estar entendendo hoje. O versículo 13:7 fala, mas tu vai entender depois, meu filho. Sabe o que é que Deus está fazendo na tua vida, minha filha? É porque a tua árvore está dando folhas, está dando fruto, está dando sombra. E sabe o que é que Deus faz eu entender com isso? Que muitos vão querer estar debaixo da tua sombra. Deus, esses últimos dias vai fazer desta forma. Para aqueles que te humilharam vão ter que te honrar. Aqueles que te viram chorar vai ter que te ver sorrindo. E que te viu lá embaixo vai ter que te ver lá em cima. Deus é Deus. A palavra de Deus fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E se Deus te prometeu, vai se cumprir sim. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. E Deus manda eu dizer que a mesa preparada nesta tarde na frente dos teus inimigos, a mesa preparada eles vão ter que ver e vai ter que sobrar. Deus vai fazer e vai sobrar, porque o que Deus tem feito para ti até aqui é mesmice, meu querido. Porque o que Ele tem feito ainda Ele não fez e está atrasado. Sabe por quê? Muitas vezes por falta de desobediência. Aleluia. Isaac cavava os poços, viu os inimigos deles e entulhava os poços dele. E ele não entendia. Ele continuava cavando. E Deus me faz entender que o milagre, a bênção não estava no lugar onde ele cavava. O milagre e a bênção estava sobre ele. A bênção, o milagre está sobre você. Não é simplesmente o fato de eu vir aqui falar bonito, pregar e você esperar o pregador dar o melhor, não. Você tem a obrigação de louvar esse Deus. Aleluia. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Você tem o privilégio de ter sido escolhido por Ele. Então, nesta tarde, o tamanho da tua glória é o tamanho da tua vitória. Meu Deus. Aleluia. A intimidade de Elias estava da altura do joelho dele. Meu Deus. Ah, Jesus amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, irmão, nesta tarde. Está fazendo andar ministério. A partir de hoje tu não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje tu não vai ser mais a mesma. Deus está cobrando também nesta tarde. Desce pelas madrugadas. Tu não tem mais força, mas nesta tarde eu estou te dando força. Ei, se tu não pregar, a partir de hoje tu vai pregar. Se tu não profetizava mais, a partir de hoje tu vai começar a profetizar. Se tu deixou de louvar, a partir de hoje tu vai começar a louvar. Volta ao primeiro amor, volta a fazer as primeiras obras que tu fazia, meu querido. Louvado seja Jesus. Muitos esqueceram do menino. José e Maria se esqueceram do menino no templo. Quando eles se depararam, eles voltaram a procurar o menino e o menino estava pregando para os doutores. Muitos têm se esquecido do menino. Ei, aonde tu parou, volta para pegar o menino. Meu Deus, Deus está falando de uma forma, meu Deus, diferente nesta tarde. Deus faz entender feridas no coração, mas o bálsamo, o azeite está derramado. Deus, Ele não me direciona aí até a ti não, mas Deus fala, então recebe, sabe por quê? Ei, esta pedra que está dentro do teu coração, sabe o que é que Deus diz? Perdoa. Deus manda te dizer, perdoa lá e cala classura xandagacia, porque é Deus que faz a justiça por ti. Labrar tubi é fácil na gachandarábia. Muitas vezes tu não tem força mais para orar, para jejuar por causa das circunstâncias que tem se envolvido. Muitos têm se levantado contra a tua vida, tu não tem entendido. Muitos não têm dado crédito no teu ministério. Meu Deus, Deus está falando. Ei, é Deus que te deu esse ministério. Quem é o homem para decretar o que Deus tem entregado nas tuas mãos? Quem é Satanás para decretar o teu ministério? Foi Deus que te deu, como Ele deu para Jeremias. Mas, meu Deus, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Mas Deus, Ele te escolheu na madre da tua mão, desde o ventre. E Ele te deu as nações por profeta, então abre somente a tua boca, que é Ele que se responsabiliza e fala aquilo que tu quer, não, sabe por quê? Eu entendo que profeta não fala aquilo que quer, e
não está vendo aquilo que quer. Deus está interessado de mostrar aquilo que você precisa e está interessado de tocar no teu coração aquilo que tu precisa falar. Aleluia. Assim nesta tarde, agradeço a minha oportunidade que Deus me concedeu nesta tarde, em nome de Jesus, que os irmãos possam receber. Amém.